E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Primeira Pedro 3, 15 e 16 diz assim, presta muita atenção aí, hein? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pai, nós estamos na sua presença mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós pedimos pela tua visitação nesse lugar, Pai, com a tua mensagem. Visita-nos, Senhor, com uma palavra revelada do seu trono para os nossos corações. Traga, Senhor, nessa noite o entendimento sobre nós, Pai, sobre esse tema que é tão relevante e importante para esses dias. Esse tema que muitas pessoas estão se perdendo, se desviando, se desvinculando do Senhor, Pai. Que nós possamos ter sabedoria e discernimento para ouvir essa mensagem que vem do seu trono para os nossos corações. Para que nós possamos reverberar essa mensagem, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as nossas casas. Que as pessoas possam saber e descobrir que elas não precisam se drogar e se alcoolizar para ter uma experiência nessa vida. Porque o Senhor já morreu por nós e o Senhor é a maior experiência que nós temos. Um Jesus santo e maravilhoso que nos amou primeiro. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, o texto que nós lemos é um texto que eu gosto muito, que Pedro escreve essa primeira carta dele e ele fala coisas muito pontuais e coisas muito específicas e coisas muito claras e literais nesse texto. Tudo isso que Pedro fala são palavras e coisas muito literais para nós entendermos, para nós lermos e ter o discernimento daquilo que ele estava dizendo. E quando eu estava pensando, refletindo sobre esse tema, estudando sobre esse tema, que é um tema muito mais complexo do que nós imaginamos, é um tema muito mais difícil do que nós imaginamos, porque não são somente pessoas que recorrem a substâncias como álcool, como drogas, porque querem ou porque estão buscando um refúgio, mas são pessoas que estão buscando e procurando por algo a mais. Nessa quinta-feira eu tive a oportunidade de estar lá no Vale Ebenezer, no nosso centro de recuperação aqui da igreja, de pessoas, de dependentes químicos, de pessoas que estavam em situação de rua. E aquelas pessoas então vão para lá, ficam internadas naquele lugar durante 9 meses, recebendo tratamento psicológico, tratamento de medicamentos, principalmente alimento espiritual, para que elas possam sair de lá, ter uma ressocialização e viver as suas vidas, não sendo mais escravos dessas coisas. Então nessa quinta-feira eu estava lá no Vale, eu estava conversando com um menino muito novo, perto de 20 anos, 21 ou 22 anos ele tinha. E eu conversando com ele e entendendo mais sobre a história dele, ele estava me falando que com 12 anos de idade ele estava numa roda de amigos na escola e um dos seus amigos apresentou para ele a maconha e disse, cara, eu fumo isso aqui sempre, não traz problema nenhum para mim e eu gosto muito disso e é a vibe e não sei o que, experimenta aí e tal. E ele de primeiro momento recusou e depois no outro dia de novo e ele disse que uns 3 dias depois ele aceitou. E então ele fumou o seu primeiro baseado, seu primeiro cigarro de maconha. E quando ele fumou aquilo ali, ele disse, cara, eu tive uma sensação que eu nunca tive antes na minha vida e eu me senti voando e saindo do chão e ele com 12 anos de idade isso. E ele, cara, por incrível que pareça, eu posso te garantir, com 12 anos de idade eu me tornei dependente do uso da maconha. Com 14 anos de idade a maconha já não fazia mais efeito nenhum para mim, parecia que eu não estava mais usando nada, não estava mais fazendo nada, não estava mais fumando nada, então eu procurei algo um pouco mais forte, algo que me trouxesse um barato um pouco maior. E com 14 anos de idade, sem trabalho, escondido dos pais, sem ter dinheiro, ele então começa a ir em oficinas mecânicas, em funilarias, em casas de pintura, em casas de tinta e pedir
pedir recipientes e frascos de thinner. E ele se viciou em thinner. E ele, cara, dos meus 14 anos até hoje, todos os dias eu cheiro thinner. E eu me tornei escravo disso. E eu conversando com ele, falava, cara, como assim? O que te levou a isso, mano? Tu tem 22 anos, a minha idade, a gente nasceu basicamente no mesmo ano, na mesma cidade, nos mesmos lugares. O que te levou a usar thinner, a cheirar thinner, a entrar nessa vida? E ele falou uma coisa que me chocou demais, gente. Ele me disse, cara, eu só queria uma coisa, eu queria amigos. Eu só queria fazer parte da roda que todo mundo estava. Estava todo mundo fumando maconha, eu não ia ser o careta de dizer que não. E todos os meus amigos depois começaram a cheirar cocaína, quem tinha mais dinheiro, alguns foram para o thinner comigo, outros já estão fumando crack e graças a Deus, Deus me trouxe até aqui. E Deus me colocou aqui. E eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, mas não é fácil para mim, eu quero ir embora desse lugar e tal. E eu saí dali pensando, mesma idade de muitos de nós aqui, pensando, ele só estava atrás de uma experiência. Muitos de nós, gente, às vezes nós só estamos atrás de uma experiência. Muitos de nós só estamos atrás de alegria, de felicidade, de amigos. Nós só estamos atrás de fazer parte de uma roda, de uma conversa, de pessoas. Nós só estamos atrás de uma experiência. Quem de nós não gosta de ter uma boa experiência? Quem de nós não gosta de sair de casa e vir para o culto para ter uma boa experiência? Para ouvir uma boa música, para ouvir uma boa mensagem, para conversar com bons amigos? Todos nós estamos buscando uma experiência. Mas a verdade é que essa experiência, ela tem se deturpado e tem se desviado e tem se tornado experiências cada vez maiores e cada vez mais cedo, onde jovens e adolescentes de 12, 13 anos já estão tendo seus primeiros contatos com o álcool, seus primeiros contatos com as drogas, seja elas sintéticas ou não. A pergunta que eu te faço, gente, será que nós estamos contando para os outros a experiência que nós temos nesse lugar? Eu sempre converso isso com o Felipe sempre fala para mim, e a gente sempre fica pensando sobre esse assunto. Todo mundo, gente, todos nós queremos duas coisas: amigos e uma experiência legal. Será que as pessoas conseguem olhar para dentro da igreja, as pessoas conseguem olhar para o Tamo Junto, conseguem olhar para a igreja de Cristo nessa terra e encontrar amigos e uma experiência? Não estou falando aqui sobre uma experiência superficial, onde as pessoas vêm, nós as abraçamos e elas vão embora como se nada tivesse acontecido. É sobre uma experiência que talvez eu e você tivemos, uma experiência que mudou a nossa vida. Alguém aqui teve a vida transformada por uma experiência que teve com Deus? As pessoas estão procurando por uma experiência e eu e você somos as pessoas que carregamos essa experiência. Jesus, Ele pode transformar a vida de quem for. Jesus é o ápice do barato que alguém pode sentir, porque não é uma droga que me deixa doidão e me faz tomar decisões que eu não quero, fazer escolhas que eu não quero. Jesus faz eu tomar as decisões que eu preciso tomar. Jesus faz eu viver uma vida eterna e uma vida abundante. Não é algo que tira a minha vida, é algo que deposita mais vida ainda. Esse é Jesus, essa é a experiência que eu e você temos com Ele todos os dias. Todos os dias o Senhor deposita sobre nós graça e misericórdia, favor e merecido, algo que Ele nos dá que nós não merecemos. Essa é a maior experiência que nós podemos ter, gente. Um Jesus que nos ama, um Jesus que nos escolheu, um Jesus santo, que deixou o seu trono e veio habitar com homens. E pensando nesse assunto, refletindo sobre isso, eu quero compartilhar com você 4 pontos, gente, de coisas que estão nos roubando da nossa realidade. Talvez o que te rouba da sua realidade não seja nem o álcool e nem a droga, talvez seja uma amizade. O que rouba você da sua realidade não seja nem o álcool e nem a droga, seja um relacionamento. Talvez o que rouba você da sua realidade não seja nem o álcool e nem a droga, sejam as suas escolhas erradas. A pergunta que eu te faço é: o que está nos roubando da nossa realidade? O que te rouba da tua realidade? E eu quero compartilhar com você esses 4 pontos. 4 pontos muito, muito, muito importantes para nós nos lembrarmos e nunca mais
nos esquecermos. A primeira de todas elas, uma coisa que nós tentamos fugir, é da realidade criada por Deus. Muitas vezes nós queremos ter experiências, nós queremos conhecer pessoas, nós queremos ir para lugares, nós queremos ter sentimentos e emoções que nos roubam da nossa realidade criada por Deus. Qual que é a realidade que Deus te colocou? Qual que é a realidade da sua vida hoje? Aonde que você se encontra? Solteiro, namorando, casado, enrolado com um crush, uma crush? Qual que é a realidade da sua vida agora? Qual que é a sua realidade profissional agora? Você está trabalhando, você está desempregado, você está fazendo uma faculdade? Qual que é a realidade da tua vida agora? Como que você está na sua vida agora? Você está com dinheiro na conta? Você está sem dinheiro na conta? Você está devendo? Você tem coisa para receber? Você tem conta para pagar? Como é que está a tua realidade com os teus pais agora? Você está bem com eles? Você pode ligar agora para eles e dizer, pai, te amo, mãe, te amo, ou você não está falando com eles? Qual que é a tua realidade de vida agora? Muitas vezes, gente, nós usamos mecanismos e ferramentas para nos roubar da nossa realidade. Nós usamos coisas para nos roubar da nossa realidade. Está tudo errado, mas a gente usa ferramentas e mecanismos para dizer que está tudo bem. O meu relacionamento com os meus pais não está bom. E aí eu me relaciono ainda mais com o meu namorado, para sentir ainda mais amor. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindo, minha linda. O teu namorado, a tua namorada nunca vai te dar um amor que um pai e uma mãe podem te dar, que uma avó pode te dar, um tio, uma tia. Às vezes a gente tenta depositar um amor em alguém e essa pessoa não vai conseguir nos amar desse jeito que a gente está esperando. E aí a gente se frustra, e aí a gente se joga e se lança em uma bad eterna e uma tristeza eterna, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque ninguém me valoriza. A pergunta que eu te faço é, será que nós estamos amando e valorizando as pessoas que estão à nossa volta? Ou será que nós estamos sendo roubados da nossa realidade todo dia? Sabe, muito se fala sobre sonhar, sobre vislumbrar, sobre procurar coisas, viver o extraordinário, e ir para vários lugares, e sonhar com o impossível, mas a pergunta que eu te faço é, será que nós estamos com o nosso pé no chão? Ou será que nós estamos buscando coisas para nos frustrarmos? Às vezes nós depositamos muita expectativa em coisas que nós sabemos que dali virá uma frustração. A pergunta que eu te faço é, por que a gente ainda continua depositando expectativas em coisas que não nos darão um retorno? Tentando ter um retorno, depositando as nossas expectativas em algo que não vai atender os nossos desejos, porque nós estamos tentando fugir da nossa realidade. Pessoas que não resolvem os seus problemas, pessoas que não pagam as suas contas, pessoas que fogem da sua realidade todo dia, pessoas que evitam se olhar no espelho, pessoas que evitam abrir o aplicativo do banco, pessoas que evitam passar por outras pessoas. Às vezes você atravessa a rua para não resolver um problema. Às vezes você vira o rosto para não resolver um problema. Às vezes você não sai de casa para não encontrar tal pessoa, para não resolver um problema, fugindo da sua realidade. Gente, uma coisa é fato, nós precisamos entender, nós não podemos fugir da nossa realidade. A realidade que Deus nos deu é essa. Aceite a sua realidade, coloque os pés no chão e trabalhe para mudar ela. Você consegue entender isso? Não estou falando aqui sobre você se conformar com a sua realidade. Eu estou falando sobre você identificar a sua realidade. Sabe qual que é o nosso grande problema? Às vezes nós fugimos da realidade, nós não identificamos a nossa realidade e a gente passa a vida toda aprendendo a lidar com os problemas, aprendendo a lidar com os pecados, aprendendo a lidar com as coisas. Entenda a sua realidade, identifique a sua realidade e mude ela. Amém? Você consegue entender isso? Não é sobre nós nos conformarmos com o lugar que nós estamos. Eu estou nesse trabalho e eu ganho pouco, eu vou me conformar com a minha realidade. Eu estou com essa pessoa e ela não me ama do jeito que deveria me amar, eu vou me conformar com a minha realidade. Não é você se conformar, é você entender e aceitar a realidade que você está vivendo. Na minha vida eu estou vivendo isso, o que eu posso fazer para mudar ela? Mas enquanto nós ficamos fugindo da nossa realidade, nós nunca vamos mudar ela.
Você consegue entender isso? Enquanto você fugir da sua realidade, meu irmão, você nunca vai mudar a sua vida. Não fuja da realidade, aceite a realidade, e aí sim, você vai poder mudar a sua vida. Amém? O segundo ponto, presta muita atenção nisso. Existem muitas coisas na nossa vida que primeiro nos roubam da nossa realidade, e depois, elas corrompem o nosso juízo moral. Tem uma coisa na minha e na sua vida que se chama juízo moral. E o juízo moral você aprende na vida, a vida te ensina. Por exemplo, a vida te ensinou que agora, durante a mensagem, você não pode levantar da sua cadeira e ficar gritando. Senão você vai ser taxado de louco, alguém vai te pegar pelo braço e te tirar daqui. Por quê? Você sabe que você precisa ficar sentado em silêncio para não atrapalhar quem está perto de você. Quando você está na escola, na faculdade, você sabe que você não pode ficar em pé em cima da carteira e começar a atacar lápis no professor, porque alguém te falou isso, não fica em pé na cadeira, não taca lápis no professor. Não, o seu juízo moral foi vendo as pessoas fazerem e você foi criando isso em você e você sabe o que você deve ou não deve fazer. Amém? Né? Você não tem noção das coisas? Porque tem gente que é sem noção, né? Só fala a qualquer hora, fica fazendo barulho. Você conhece alguém sem noção ou não? Tem alguém sem noção aí do teu lado? Né? Então, o juízo moral é essa noção da vida, né? Tipo assim, o cara tem noção, porque tem gente que dá vontade de dizer, querido, um pouquinho mais de noção da vida, né? Gente sem noção. E muitas vezes, gente, o nosso juízo moral é corrompido. Nós sabemos o que é o certo, mas nós escolhemos fazer o errado. Dá para entender? Você sabe o certo que você deveria fazer, mas você escolhe fazer o errado. Isso é muito diferente do que Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero quando eu vi eu já fiz. Isso eu acredito que é uma máxima para todos nós. Todos os dias eu saio de casa querendo fazer o bem. Às vezes eu vejo o mal que eu fiz e eu, não deveria ter feito. Alguém já teve essa experiência? Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre coisas que roubam o nosso juízo moral. Nós sabemos o que nós devemos fazer, mas nós optamos por não fazer. Olha só o que diz lá em Gênesis, conta a história das filhas de Ló, uma história muito conhecida. Eu quero ler com você só o verso 33. Naquela noite, elas deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha entrou e deitou-se com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Olha só, olha o contexto dessa história. Ló estava com as suas duas filhas, fugindo, sua mulher já havia partido, já havia olhado para trás, e então eles estavam com as suas filhas, e as suas filhas começam a pensar, o que a gente pode fazer para ter filhos, para dar continuidade à descendência do nosso pai? Então elas têm uma ideia, brilhante ideia, vamos tirar o juízo moral do nosso pai, porque qual que é o pai que com juízo moral se deita com uma filha? Mas aquelas meninas, elas tiveram essa ideia, vamos dar vinho para o nosso pai, vamos roubar o juízo moral dele, vamos nos deitar com ele e ter filhos. É isso, exatamente isso que elas fazem. Elas dão vinho para Ló, Ló fica lá doidão, chapadão, deitadão, elas vêm e vem numa noite vem uma, na outra noite vem a outra, e elas engravidam no seu pai, porque elas roubaram o juízo moral dele. Tem muita coisa na minha e na sua vida, gente, que está roubando o nosso juízo moral. Já viu coisa aí na rua, gente fazendo coisa, e você fica pensando, essa pessoa, ela não deve estar ouvindo o que ela está falando. Já teve coisas que você ouviu que você ficou assim, essa pessoa ela não está ouvindo o que ela está falando. Ou essa pessoa não está vendo o que ela está fazendo. Porque hoje a gente está vivendo em um mundo, gente, onde o juízo moral se foi, se perdeu. Não existe mais juízo moral. É um monte de gente sem noção, pessoas que fazem o que dá na telha aí, que não estão nem aí. E todos nós somos obrigados a aceitar. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nós não somos obrigados a aceitar tudo, não. Nós não podemos ter o nosso juízo moral roubado por coisas que nos tiram da nossa realidade. Essa história é muito séria, gente. Olha só o que essas meninas fizeram com o pai delas. E depois, o terceiro ponto, para mim um dos mais importantes, um dos mais relevantes para todos nós. Coisas que destroem a nossa capacidade vocacional. O que é uma capacidade vocacional? É a sua vocação. Você é chamado para fazer o quê? Você é chamado para fazer o quê nessa terra? O que você está fazendo aqui? Será que você está aqui só roubando oxigênio do amiguinho ou fazendo peso na terra?
A pergunta que eu te faço, quinta-feira lá no Reverb, eu estava falando sobre isso com os meninos. Você já é salvo? Você acredita que você já é salvo? Você aceitou Jesus? Você acredita que você está salvo? Amém ou não amém, gente? Se você não acredita, eu não posso acreditar. Amém? Você acredita nisso? A pergunta que eu te faço é, por que Jesus não te levou ainda? Se nós já estamos salvos, por que Jesus não nos levou ainda? Para mim, eu, Pedro, porque eu ainda tenho algumas coisas para fazer nessa terra. Você acredita assim também ou não? Eu não estou aqui só para fazer peso e roubar o oxigênio do meu amigo. Eu estou aqui para cumprir algumas coisas. Por isso que Jesus não me levou ainda. Às vezes, gente, muitas coisas roubam a nossa capacidade vocacional. Nós estamos falando sobre álcool e sobre drogas. Quantas e quantas e quantas pessoas você já viu terem o seu ministério destruídos por conta desse assunto? Homens e mulheres que jogaram no lixo um ministério maravilhoso que Deus deu para eles, buscando uma experiência, buscando uma fuga, buscando um refúgio, buscando alguma coisa, buscando algo, buscando uma experiência, buscando algo para fugir da realidade. Pessoas que jogaram o seu chamado vocacional no lixo, porque estavam querendo algo a mais, porque pararam de buscar na fonte, porque a fonte de toda a experiência e de todo o amor que nós precisamos é Jesus. Quando nós nos desviamos e nos desligamos da fonte, a gente começa a buscar essas coisas em outros lugares. E aí nós encontramos no álcool, nós encontramos na bebida, nós encontramos nas drogas, nós encontramos em amigos que não são para nós, relacionamentos que não são para nós, ambientes que não são para nós. Mas tudo isso passa. Tudo isso, o barato dessas coisas passa. O brilho dessas coisas passa. O efeito dessas coisas passa. E tudo que fica é a escolha que nós fizemos. A pergunta que eu te faço é, será que às vezes a gente não está jogando o nosso chamado no lixo por escolhas erradas que nós fizemos? Por entrar em relacionamentos errados, por entrar em negócios errados, por entrar em amizades erradas, por entrar em ambientes errados. Às vezes nós estamos jogando o que Deus nos deu no lixo por uma experiência, por querer agradar alguém, por querer não dizer não para alguém. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Não deixe ninguém roubar o que Deus te deu. O teu chamado, o teu propósito, a tua promessa, o que Deus preparou, programou para você nessa terra. Não deixe ninguém roubar isso de você. Nem uma experiência, nem um lugar, nem um ambiente, nem uma pessoa. Não deixe ninguém roubar isso de você. Você consegue entender isso? Olha só lá em Levítico, Deus dá algumas direções para os sacerdotes. Levítico 10, 9. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Em outras palavras, está dizendo assim, para vocês não jogar o ministério de vocês no lixo, não façam isso. Para vocês não errarem, não falharem e não jogarem tudo por água abaixo, não façam isso. Depois, um pouco mais na frente, olha só o que diz lá em Provérbios. Não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam da lei, e que determinem e que esqueçam a justiça aos oprimidos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tem coisa na minha e na sua vida que não é pecado, mas que nos afastam do propósito de Deus. A pergunta que eu te faço é, você consegue glorificar a Deus com tudo que você faz na sua vida? Essa é uma pergunta muito simples, é algo muito básico, gente. Quando nós falamos sobre bebida, sobre álcool, sobre vinho, sobre cerveja, sobre gin, sobre sei lá o que você quer beber na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nada disso é pecado. A pergunta que eu te faço é, você consegue glorificar a Deus com isso? É lícito, Deus não condena o uso de um vinho, de algo, mas a pergunta que eu te faço é, será que a gente consegue ter limite? Será que você consegue ter limite? Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente começa a comer uma barra de chocolate e não consegue parar. É ou não é verdade? Qual que é o teu limite? Você conhece o teu limite? Você sabe até onde você pode ir?
Você sabe até onde que você, até o lugar que conscientemente você consegue fazer as suas próprias escolhas? Deus nunca julgou, gente, a bebida. Deus sempre julgou a embriaguez, o que nos rouba da nossa realidade. O que está te roubando da tua realidade? O que está te tirando da tua realidade? Talvez para você a bebida, a droga não seja um problema. Talvez o seu problema seja um relacionamento. Talvez o teu problema seja não aceitar a tua realidade. Tudo que nos rouba da nossa realidade, gente, do que Deus nos deu. Olha o que diz esse texto de Provérbios. Reis, não bebam, porque senão vocês não vão saber julgar direito as coisas que vocês precisam julgar. Já parou para pensar, quando você está doidão, as escolhas erradas que você já fez na vida, não? Lembra lá do teu mundo do pecado, lá daquela época, daquela vez? As escolhas erradas que você fez. Quando você tenta fugir da tua realidade, as escolhas erradas que você faz. Os buracos que você se enfia, as coisas ruins que você faz. Gente, deixa eu te falar uma coisa, nós somos chamados para ser pessoas racionais. Tudo que nós formos fazer com a cabeça. Será que as nossas atitudes nós estamos conseguindo tomar com a cabeça? Ou a gente está indo com o coração demais? Está dizendo sim para tudo, está dizendo sim para todo mundo. Paulo vai dizer assim, o culto de vocês precisa ser um culto racional. Um culto que tudo que eu estou falando você está ouvindo e está filtrando tudo que eu estou dizendo, se faz sentido para você, se está na tua realidade. Sabe por quê? Por muito tempo pessoas começaram a ir em cultos e ouvir pessoas com o coração, e tudo que todo mundo fala vira lei, vira decreto na vida, e a pessoa fala uma coisa e entra no meu coração e acaba com a minha vida. Paulo está dizendo, o culto de vocês precisa ser algo racional. Não é dizer amém para tudo. Não é dizer amém para todo mundo. Será que faz sentido para você? Será que é isso que Deus quer para você? Sabe, não deixa qualquer pessoa falar algo para você. Não deixa qualquer pessoa entregar palavras para você. Eu creio, gente, fielmente o que Deus tem para fazer no nosso meio e em nós, Ele fará. A pergunta que eu te faço é, será que nós estamos sendo racionais o suficiente para discernir o que Deus está fazendo? O que Deus está se movendo, o que Deus está falando? O último ponto é exatamente sobre isso. Deus abomina a embriaguez. Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui eu poderia citar para você infinitos textos que Deus fala sobre a embriaguez, mas eu usei esse, porque não é só não se embriagar, é se encher. Não é só você não aceitar a sua realidade, não é só você querer fugir das coisas, é você se encher do Espírito. Porque todo mundo que busca um álcool, busca uma droga, busca um relacionamento, busca um amigo, busca para preencher alguma coisa. Eu só queria uma experiência. Eu só queria ser amigo de todo mundo. Eu só queria falar sobre os mesmos assuntos. Eu só queria ter as mesmas atitudes. Eu só queria ter o que todo mundo tem. Quem nunca se enfiou numa conta para comprar algo que todo mundo estava tendo? Quem nunca, gente? Só eu? Pergunta que eu te faço. O teu iPhone financiado em 24 vezes, você comprou porque você quis ou porque todo mundo tem? Você consegue entender isso? A gente tenta se encaixar em lugares e em ambientes que não são para nós. Minha mãe sempre fala uma coisa, meu irmão, presta atenção nisso. Galinha que tenta andar com pato morre afogado. Já ouviu isso, não? Qual que é a tua realidade, meu lindo? Qual que é a tua realidade, minha linda? Será que hoje, depois do culto, a gente pode ir no sushi ou o meu dinheiro dá só pro hambúrguer? É um cachorro quente? Ou será que dá para ir para casa tomar uma água, né? Que já está paga? Ou será que você pode pagar um almoço, uma janta para mim? Não? Então tá bom. Sabe por quê? Às vezes a gente tenta dar o passo maior que a perna para se encher de alguma coisa, para se preencher com alguma coisa, para ter alguma experiência. Então não é só sobre não se embriagar, é sobre se encher. Por isso que eu li esse texto para você. Não se embriaguem, mas se encham. Não fujam, busquem
Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo mundo que bate, a porta lhe será aberta. O espaço que nós precisamos preencher não é o espaço que a bebida preenche, o espaço que a droga preenche, é o espaço que Jesus preenche, e mais do que preenche, Ele transborda para nós amarmos os outros, para nós cuidarmos dos outros, para nós estarmos com os outros. Então não é só sobre não fazer, é sobre se encher. Se encher com o Espírito de Deus, um espírito de vida, um espírito de amor, um espírito de coragem, não é um espírito de medo. E agora eu vou começar a pregar para você, porque agora a gente chegou em um tema que eu gosto: o Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero que você guarde uma coisa na sua cabeça, algo que Deus tem me incomodado muito durante essa semana, sobre a nossa responsabilidade espiritual. Como é que está a tua responsabilidade espiritual? Durante 2 ou 3 cultos atrás eu disse para você a mesma coisa. Nós somos um ser que somos formados por um espírito, por uma alma e por um corpo. Nós nos preocupamos com o nosso corpo, estar bem vestidos, estar magros, estar bonitos, de cabelo cortado, de cílios feitos, de unhas feitas, de dentes limpos. Nós nos preocupamos com a nossa alma. Nós nos preocupamos em não estar odiando ninguém, em perdoar o outro. Nós nos preocupamos em amar o próximo. Nós nos preocupamos com tudo isso. E o nosso espírito, como é que está? Sabe como é que nós alimentamos o nosso espírito, gente? Jejum, oração e leitura da palavra. 3 coisas simples. Receita de bolo para você. Jejum, oração e leitura da palavra. Como é que está isso na tua vida? Como é que está a tua responsabilidade espiritual com o espírito que Deus te deu? Será que você está alimentando o teu espírito? Gente, isso é simples, é algo simples de se dizer e de se pensar, porque na vida a gente valoriza muita coisa, a gente valoriza tudo, bem dizer, mas e o nosso espírito, será que nós estamos valorizando? Você comprou um carro, a primeira coisa que você vai fazer com o seu carro novo é fazer um seguro, vai que aconteça alguma coisa. Você compra um celular novo, a primeira coisa que você faz é colocar uma capinha, uma película, vai que aconteça alguma coisa. Você ativa a segurança de 2 fatores das suas redes sociais, porque vai que alguém tente hackear as suas redes sociais. Você se preocupa com tudo isso, você se preocupa com como estão te vendo, com como estão te ouvindo, com como que está o teu feed, com como que está a tua vida. A pergunta que eu te faço é: como que está o teu espírito? Qual que é a palavra que você tem dentro do teu coração agora? Qual que é a oração que você tem dentro do teu coração agora? Será que se Deus falar agora, fulano, sobe aqui e dá uma palavra? Será que tudo também? Você já viram esse carinha, não? Eu amo ele. Dá para ouvir só a última, dá para entender só a última palavra. A reflexão do dia, né? A reflexão do dia é: você vai mudar a sua vida. Será que a gente está assim ou não? Como é que está o nosso espírito? Qual que é a palavra que tem dentro do teu coração agora? O que está queimando dentro de você agora? Como é que está o teu espírito, gente? Não é só não se embriagar, não é só se esvaziar, é se encher. Nós estamos nos enchendo do quê? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus é uma vida de equilíbrio. Porque tem o cara que fica fanático. Você conhece alguém que é fanático? Não. O cara é fanático, não sei o quê, orar por você, deu fogo do céu. Não tem aquele irmão assim? E tem o cara que não está nem aí, sei o quê, pode orar, só ora. Uma vida com Deus, gente, é uma vida de equilíbrio. Não é para você sair por aí na rua falando um monte de línguas e orando pelos outros em línguas, mas também não é para você sair pela rua amaldiçoando tudo, xingando tudo. É uma vida de equilíbrio. E sabe como que nós conseguimos ter equilíbrio? Sabe como nós conseguimos ter equilíbrio? Nós precisamos estar em movimento. Alguém aqui anda de bicicleta, anda de moto, já andou? Você consegue ficar parado sem colocar o pé no chão ou não? Já tentou? Tu consegue? Desculpa. Gravidade 0. Não, é óbvio, gente, ninguém consegue. Não por muito tempo, pelo menos, né? Quem é que nunca parou com a bike e ficou tentando? Quem é que não? Os rapazes ali, ó. Os caras da barra fixa conseguem. Mas não é verdade, não é difícil manter o equilíbrio? Quando você está parado, não é difícil? Tem gente que nem andando consegue ficar equilibrado, né? Porque quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, não sei você, mas eu lembro como eu aprendi. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta de rodinha e
eu ia andando com a bicicleta de rodinha e um dia o meu pai tirou uma rodinha. E eu fiquei só com uma rodinha. E eu fui andando e fui me equilibrando e fui andando, até que um dia ele tirou a outra rodinha. E eu continuei andando e caindo e me ralando e andando e andando. E hoje eu não preciso mais de rodinha. Até porque seria meio feio, né? Pessoa aquela bike bem grandona assim, um monte de rodinha. Ia ser engraçado, né? O cara andando de triciclo na rua. De bis de rodinha, né? Porque o equilíbrio nós vamos alcançando conforme nós vamos vivendo. É muito mais fácil para mim hoje andar de bicicleta do que quando eu comecei, mas eu preciso estar em movimento. A vida com Deus, gente, é exatamente a mesma coisa. Nós não conseguimos ter um equilíbrio com Deus se nós não estivermos em movimento. Sabe uma coisa que eu tenho raiva? Vou abrir o meu coração aqui para você. Aquele cara que senta na tua frente e ele, olha as palavras que ele usa. Ele senta assim, ó. Ai, cara, assim, ó, pastor. Vou falar para o senhor com o meu coração, tá? Não estou conseguindo ouvir Deus falar. Deus não está se movendo. Eu oro e parece que as coisas não acontecem. Aí eu faço uma pergunta só para ele, assim. E o que tu está fazendo para Deus? Não, pastor, assim, ó, antes de nós fazermos qualquer coisa para Deus, nós precisamos estar em conexão com Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu movimento com Deus? Para quem que você está pregando? Para quem que você está amando? Por quem que você está orando? Isso que é uma vida de movimento, gente. Nós temos aqui no Tamo Junto o Resgate. São pessoas que vão para a rua para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para valorizar pessoas. Isso é movimento. É isso que nos mantém equilibrados, é isso que nos mantém em pé, é isso que nos mantém caminhando. Eu não sei você, mas se eu parar de fazer o que eu faço, eu morro. Porque isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Te dizer que eu amei de primeira, não, eu aprendi a amar. Mas eu encontrei o equilíbrio nisso. E se eu parar, eu caio porque eu me desequilibro. Onde é que está o teu equilíbrio? Onde é que está o teu equilíbrio? O equilíbrio do teu espírito. Se nós não estamos orando, se nós não estamos jejuando, se nós não estamos lendo a Bíblia, como é que tu quer que Deus fale com você se a tua Bíblia está fechada? Como é que tu quer que Deus se mova se você não está se movendo? Às vezes a gente quer alcançar céus e terra e a gente não alcançou nem a nossa vida ainda. A gente quer mudar a realidade do Brasil. Como é que está a tua realidade? A realidade da tua igreja. Tem alguém aí do teu lado às vezes sofrendo e chorando, você nem sabe, mas você quer mudar a história do Brasil. Sabe, gente, o equilíbrio está no movimento. O equilíbrio está em nós não estarmos parados. O equilíbrio está em nós nos levantarmos e agirmos, nos levantarmos e fazendo, em vendo uma necessidade, cumprir a necessidade. Sabe, gente, é uma coisa que eu me revolto demais. As pessoas reclamam que Deus não faz, que Deus não se move, que Deus não fala, que Deus não diz. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca parou de se movimentar. O ministério de Jesus nessa terra foi um ministério de movimento. Como é que está sendo o nosso ministério? Sabe, eu preciso que você entenda isso, que você guarde essa palavra no teu coração. Albert Einstein usa uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a vida com Deus a vida é como andar de bicicleta. Nós só estamos equilibrados se nós estivermos em movimento. Einstein escreveu isso. Einstein é alguém muito inteligente, alguém muito estudioso. Ele entendeu que a vida é como andar de bicicleta. Nós só conseguimos nos manter equilibrados se nós estamos em movimento. Deixa eu te falar uma coisa, a fofura de Jesus. Se trancar no teu quarto e ficar assistindo Netflix o dia todo não muda a vida de ninguém. Você só se afunda ainda mais no poço que você mesmo está cavando. É movimento, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil agir, eu sei que não é fácil reagir, eu sei que tem hora que não é fácil levantar. Agora ainda eu estava falando com isso lá no Thiago, eu falei para ele, mano, tem semana que não dá vontade de viver. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Você também tem essas semanas, esses dias, que a bad bate, a tristeza bate e você é a pior pessoa do mundo. Mas é nesse dia que nós precisamos nos recorrer ao Espírito Santo de Deus. E é nesse dia que o nosso espírito precisa estar bem alimentado. Senão a alma fala alto demais. E sabe o que a alma diz? Que eu não presto, que ninguém me ama,
que eu não sou escolhido, que o ministério que eu estou vivendo é uma farsa, que a minha vida é uma mentira e um monte de coisa. E aí vem o Espírito, que diz que eu sou amado, que eu sou escolhido, que as coisas estão difíceis mesmo, mas a vida é assim, e vai dar tudo certo, e vai ficar tudo bem, porque o Espírito precisa estar bem alimentado. Será que nós estamos ouvindo mais quem? Será que nós estamos ouvindo mais o quê? Deixa eu te falar uma coisa, gente, a vida de um Espírito bem alimentado é uma vida de movimento. Eu saio depois de um culto como esse, querendo pregar mais 10 cultos. Mas antes desse culto eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que Deus vai falar? Será que o povo vai ir? Será que o pessoal vai chegar? Será que a recepção vai dar certo? Será que o louvor vai conseguir ensaiar? Porque a minha alma fica falando, fica gritando alto demais, e aí eu faço uma oração. Deus, o culto é teu, o culto é para o Senhor, seja o que o Senhor quiser. Um espírito falando mais alto. Será que a minha semana vai dar certo? Será que meu dia vai ser bom? Será que as pessoas ainda me amam? Será que... Deixa o Espírito falar mais alto no teu coração. Continua se movimentando, continua fazendo, não para. O grande problema nosso, gente, é porque nós paramos. E sabe, eu acho que Deus tem raiva de quem para. A Bíblia diz, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. A pergunta que eu te faço é, por que a gente larga a coisa que Deus nos deu? Isso me deixa muito revoltado, porque a pessoa ora por um ministério, a pessoa ora por um monte de coisa, ora por isso, ora por aquilo, e quando Deus entrega, ela larga. E sabe qual que é o pior de tudo? Ela larga porque está cansada. Meu irmão, tem coisa na vida que nós só vamos descansar quando a gente morrer. Guarda isso no teu coração. Tem coisa na tua vida que você só vai conseguir descansar quando você morrer. Tem problema e dificuldade que vão estar sempre batendo na tua porta. E por que você desiste das promessas e dos propósitos de Deus? Antes de vir para o culto, sábado à noite eu estou cansado, eu não vou. A pergunta que eu te faço é, segunda-feira de manhã, quando você acorda com preguiça, você não vai trabalhar? Por que por Deus a gente não vai? Por que por Deus a gente não faz? Sabe por quê? Nós somos muito almáticos. Gente, Deus está nos chamando para uma responsabilidade espiritual. Deus está chamando jovens, homens e mulheres comprometidas com o Evangelho de Cristo, comprometidos com a cruz, comprometidos por amar pessoas, comprometidos por cuidar de pessoas, pessoas responsáveis espiritualmente, que não largam o arado por nada, porque está cansado. Responsabilidade espiritual, gente. Tem dia que eu quero jogar tudo para cima e eu quero desistir, mas eu lembro que eu disse sim. Eu lembro que eu coloquei a minha mão no arado, eu lembro que eu falei que eu ia fazer. E por que às vezes a gente desiste? Por que você desistiu? Por que você parou? Por que a gente abandonou? Eu acredito fielmente, gente, que Deus está falando com pessoas aqui nesse lugar. Sabe por quê? Hoje de tarde eu estava orando e eu estava pensando sobre isso, e eu estava dizendo, Deus, não nos deixa desistir da tua obra, não nos deixa desistir da tua igreja, porque a igreja são pessoas. Quando você desiste da igreja, você desiste da pessoa que está aí do teu lado. Quando você desiste de Deus, você desiste da pessoa que está aí do teu lado, você desiste do teu irmão. Eu sei que o meu sacrifício muda a vida de pessoas. Você precisa entender que o teu sacrifício muda a vida das pessoas. Seja passar um café lá para a recepção e alguém vai tomar aquele café e vai dizer, alguém passou um café para mim. Alguém arrumou a cadeira que você está sentado, alguém limpou esse chão, alguém passou esse som, alguém fez o que nós estamos desfrutando, alguém fez. Alguém que disse sim, alguém que é responsável, alguém que chegou cedo e vai sair tarde, alguém que não se importa em se ajoelhar lá depois naquela recepção e esfregar o chão do café que você derramou. Pessoas que disseram sim e não vão olhar para trás. Deus está chamando pessoas responsáveis com a sua igreja. Sabe, meu irmão, o que adianta Deus nos entregar um ministério e nós desistirmos e nós olharmos para trás e nós jogarmos tudo para cima? Não é o Pedro, não é o Tamo Junto. É a diferença que o Tamo Junto faz em Itajaí, em Santa Catarina. É a diferença que essa igreja faz na nossa cidade. É a diferença que você faz na tua casa. É a diferença que você faz no teu trabalho. É a diferença que você faz na vida das pessoas. Você consegue entender isso? Não é o Pedro não é nada, os ministros aqui não são nada, a gente não é nada. Mas é a diferença que o Espírito que está em mim faz nas trevas.
Você consegue entender isso? Isso faz sentido para você, gente? Deus precisa mudar a nossa mente. Nós precisamos ser responsáveis. Você disse sim para o quê? Não olha para trás. Não abandona, não desiste. É difícil, é óbvio que é difícil. Mas não é impossível. A gente dá conta, a gente consegue. Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas vão olhar para nós e ver algo diferente. E aqui eu quero encerrar com você, lendo de novo o texto que nós lemos. Olha só o que diz no versículo 15, gente, pelo amor de Deus. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Será que Deus está sendo santificado no nosso coração? Sabe o que é ser santificado no teu coração? É ter um altar no teu coração. Será que o teu coração é um altar para dizer as boas novas do Evangelho? Será que a minha e a sua vida estão sendo uma plataforma para pregar uma boa notícia? Santifica o Senhor no teu coração, meu irmão. Não deixa ninguém roubar o Senhor do teu coração. Não deixa ninguém tirar o Senhor do teu coração. Santifica o Senhor no teu coração. Sabe o que é isso? Senhor, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade na minha vida. Isso é santificar o Senhor no meu coração. Você consegue entender isso? Olha só o que o texto continua dizendo no versículo 15: e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da esperança que há em você. Sabe o que é isso? É todo mundo lá no teu trabalho ficar olhando para você e dizer assim, ó, tá tudo dando errado, por que o miserável está sorrindo? As coisas estão indo por água abaixo, por que essa pessoa está feliz? Por que ela acha que vai dar tudo certo? Esperança. A esperança que há em Cristo, a esperança que tem em Cristo, é a esperança que nos contagia. E sabe como que nós podemos contagiar os outros com essa esperança? Quando Deus tiver um altar no nosso coração, para nós proclamarmos uma boa notícia. Jesus nos amou, Jesus se entregou, eu tenho um altar no meu coração, eu estou pronto e eu estou preparado para anunciar e para pregar essa esperança para vocês. É só assim que a gente consegue. No verso 16, olha só o que o texto diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Como é que está a nossa consciência? Como é que está a nossa mansidão? Como é que está o nosso respeito? Em dias onde muita gente não respeita mais ninguém, muita gente não é mais manso com ninguém. Alguém te faz uma pergunta, você é grosso. Alguém te faz uma pergunta, você é grossa. A gente não sabe responder, a gente não sabe respeitar. Tem pergunta que a gente ouve que é pergunta boba, é pergunta burra, mas por que a gente é grosso? Já viu uma criança fazendo pergunta? Tem pergunta idiota, mas você precisa responder, porque um dia alguém já te respondeu. Por que a gente não é manso? Por que a gente não é respeitoso? Por que a gente não respeita os outros? É só assim que a gente consegue conservar uma boa consciência. Sabe o que é uma boa consciência? Eu ter consciência do que eu sou, do que Cristo me fez. Não é eu me embriagar, não é eu me drogar, é eu me encher. Um espírito consciente, um espírito responsável, um espírito amável, um espírito acolhedor, um espírito respeitável, um espírito de Deus em nós. A Bíblia não vai dizer que Deus vai tirar a nossa mente e nos dar uma outra mente. A Bíblia vai dizer que nós teremos uma metanoia, uma mudança de mente, a mente de Cristo em nós. Nós pensarmos o que Cristo pensa, nós escolhermos o que Cristo escolheria, nós fazermos o que Cristo faria. Tudo isso, gente, nós só conseguimos sendo responsáveis espiritualmente. Muitos de nós somos responsáveis com muitas coisas, pagamos as nossas contas, amamos os nossos amigos, respeitamos as leis de trânsito, respeitamos as leis dos homens. Mas será que nós estamos respeitando o nosso espírito? Será que nós estamos alimentando o nosso espírito? Será que nós estamos proclamando para as outras pessoas que existe um espírito que quando eu erro não aponta o dedo e diz que eu errei, mas diz que eu vou ter mais uma chance para tentar fazer o certo de novo, para buscar o equilíbrio de novo, para tentar de novo, para fazer de novo? Um espírito que não é acusador, um espírito que nos ama. Deus não disse que enviaria um espírito acusador, Ele disse que enviaria um espírito consolador. Um espírito que nos consola da nossa dor, um espírito que nos consola dos nossos pecados, um espírito que nos consola nesse mundo, um espírito que nos faz sentir o amor de Deus. Esse espírito é a conexão com Deus.
Como é que está o nosso espírito, gente? É o espírito que nós temos as maiores experiências da nossa vida. É no espírito que você se emociona de verdade. É no espírito que a tua vida muda de verdade. É no teu espírito que você encontra o significado e a resposta para as perguntas que você tem na tua vida. O Espírito, gente, é avivado, um Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus se movendo em nós. Nós podemos mudar e transformar a realidade das pessoas que estão à nossa volta, meu irmão. Mano, escuta isso que eu estou te falando em nome de Jesus. Um espírito bem alimentado, se o meu e o teu espírito estiver bom, estiver em dia, se nós estivermos alimentando o nosso espírito, nós podemos mudar a realidade das pessoas. Sabe, isso aqui não é um misticismo, uma loucura, uma viagem, espírito, não sei o que. É real. O Espírito Santo de Deus é mais real do que você pode imaginar. O Espírito Santo de Deus é mais real do que eu e você podemos imaginar. Sabe como é que nós conseguimos ter essas respostas? Provando, experimentando. Muita gente procura uma experiência no álcool, muita gente procura uma experiência na droga. Eu quero te encorajar a nós encontrarmos a nossa experiência no Espírito Santo de Deus. Um Espírito que não é um barato passageiro, um Espírito que é eterno. Um Espírito que não é uma experiência que amanhã de manhã você vai acordar arrependido do que fez, do que falou, com quem se relacionou. Um Espírito que amanhã você vai acordar com ainda mais vida, porque Deus nos prometeu vida e vida abundante. É esse Espírito, gente, é esse Espírito que Deus quer avivar nesses dias. Um Espírito responsável, um Espírito amoroso, um Espírito cuidadoso. Uma vida que não é passageira, uma vida que é eterna.